Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário Flávio, bom dia. Antes da gente ir para os destaques da coluna de hoje, vamos falar um pouco sobre esse balanço do São João de Caruaru, que foi divulgado ontem, inclusive você acompanhou, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia a você, Renata, bom dia, Vitor, nosso ouvinte. Pois é, estive lá, né, acompanhando com a nossa equipe, com a Juliana e também, né, com o Carlos Dias. A gente acompanhou lá os dados, né, que foram divulgados pela Prefeitura de Caruaru, dados muito importantes no que dizem respeito, né, à economia, à geração de empregos, à segurança, nas possibilidades para o ano que vem. Né, acredito eu que a Prefeitura deva fazer alguns ajustes para o São João do ano que vem. Já vai ser anunciada a construção, Renato, de uma ponte ali, né, que naquele acesso por trás do Alto do Moura, que é um acesso que quando chove é uma passagem molhada, inviabiliza, né, a possibilidade das pessoas chegarem. Enfim, o Alto do Moura vai ter uma atenção especial, até porque a gente viu que mais uma vez, para chegar no Alto do Moura e para sair, foi um Deus nos acuda no São João desse ano. Principalmente, Renata, nos dias de chuva, né, porque ficava muito enlameado ali a questão dos estacionamentos. Agora, sem dúvida nenhuma, é o polo que está crescendo sem parar. É um polo também que recebeu, né, esse ano o Festival das Quadrilhas. E aí eu lembro que uma vez a gente estava saindo, né, do Alto do Moura, numa das transmissões que a gente fez, inclusive a gente teve que vir a pé, né, lá do Alto do Moura aqui para a rádio, e a gente encontrou ali, né, uns ônibus chegando com o pessoal das quadrilhas, né, para trazer, porque uma quadrilha junina ela leva muita gente. Então, acredito que esses acessos devem ser revistos. Acredito também que aquela história de fechar a Praça da Criança também não foi uma boa ideia. Deve ser revisto porque travou o trânsito ali, né, ao redor da praça. Agora, sem dúvida nenhuma, foi um São João de muito sucesso do ponto de vista principalmente econômico. Né? A questão de grade de apresentação sempre vai ter divergência. Né? A Prefeitura disse, vem com aqueles números, né, que tem 80% da grade de forró e tal. Mas o que dá muita visibilidade mesmo é o pátio do forró, né? O pátio de eventos, é o pátio principal, é o que a gente chama de polo principal da festa, e ali sempre há muita divergência com relação às atrações que são colocadas por lá. Mas, sem dúvida, foi um São João de muito sucesso. Eu estava procurando aqui, inclusive, Renata, se já tínhamos, Mário, o balanço de Campina Grande, para que a gente pudesse, então, fazer. Porque ainda aqui... vai ter fim de semana ainda de festa. Acaba eles ainda fim de semana agora. não concluíram por lá, né? A informação que a gente tem é que, por exemplo, no dia de São João, teve lá uma movimentação no Parque do Povo de 100 mil pessoas. Foi o que eles divulgaram aqui. Eu só, em relação aos números da economia, eu gostaria de saber qual é a base de dados. Né? Porque, no caso dos números do turismo, né, eles partiram de uma pesquisa. Então, apontaram ali, disseram que foi a Simplex Consultoria, foi contratada pela empresa pernambucana de turismo, a Impetu. Então, você tem qual é a fonte. Qual é a fonte da movimentação financeira? Qual é a base para isso? É o município? É a Secretaria da Receita Federal? De onde é que você estima isso? Né? Foi calculado por quem? Qual é a fonte desse número? Então, essa é uma informação que faltou aí, né? A gente precisa saber dos cachês também, né? Dos valores. A gente sabe que tem aquele portal do Ministério Público, mas a divulgação de todos, se todo mundo já pagou a todo mundo, quando é que vai pagar... Enfim, alguns detalhes mais muito minuciosos, bem lembrado, né? Principalmente os menores, né? Uhum. Os menores estão em maior quantidade, mas não são a prioridade para o pagamento. Historicamente é assim, né? Então é bom saber se eles já foram pagos e, se não, qual é a previsão para receber. Outro detalhe enfatizado pela Prefeitura foi a questão dos editais, né, para a contratação dos artistas, que muitos ficam sem entender que tem uma nota, porque é por nota, né? Você apresenta certidões, aí o repertório também é analisado e tem uma... E a parte política também, né? Com certeza, essa aqui tem mesmo. A Flor da Caruaru é um exemplo disso, que já são 2 anos sem se apresentar aqui no São João de Caruaru, porque foi para a oposição ao prefeito e foi candidato a prefeito o ano passado, né, um dos maiores opositores de Caruaru, e a Flor do Mandacaru está fora de São João. Inclusive, Flor do Mandacaru que encerrou o São João do Recife no dia 29. Uhum. Mas esse caso da Flor, ele é muito evidente, mas a gente tem outros artistas... Um caso bem pontual. Né, a gente tem outros artistas que eles têm a mesma nota, né, e de repente eles estão num polo mais ilustre, digamos assim, e no outro ano ele não está mais, ou no outro ano ele vai tocar em outro polo, digamos, né, de menos visibilidade.
e outros que têm a mesma nota, mas não estão. Qual o critério? Né? Qual o critério de desempate? De desempate. É a mesma história do critério do camarote da rádio, que a gente não sabe até hoje. Então, precisava ficar mais claro isso, né, Mário? Mas aí, Renata, veja, a história do edital é uma coisa muito... Eles alegam uma coisa muito técnica, né, que eles avaliam por lá. Eu acho que alguns artistas, esse ano, eles tiveram a oportunidade de se apresentar no pátio principal. A gente precisa reconhecer Thaís Dias, PV Calado, Renan Cruz, o Clever Lemos. Esse pessoal fez show e assim, a gente percebia a emoção deles de estarem presentes lá no pátio de eventos, no polo principal da festa, né? O show do Clever Lemos foi um show muito produzido. Muita gente, aí teve quadrilha, teve balé, teve o pessoal do trap que participou. Esse pessoal tinha que ser contemplado mesmo, Mário. Além do talento deles, da importância deles, também o prefeito teve um apoio muito grande da classe artística na campanha, inclusive com o pessoal gravando o vídeo, e a gente sabe o quanto isso é difícil, porque se você coloca a cara numa campanha defendendo, se o outro ganhar, você está fora, porque assim funciona na política. Né? Então, e não é só com o Rodrigo Pinheiro, né? Com qualquer um. Com qualquer um. Com qualquer um, a gente sabe como funciona. Então, quando eles são desagradados, vêm as retaliações. Né? Então, esse pessoal apostou no gestor atual, na reeleição dele, e colocou a cara, fez vídeo para a campanha, passou em guia eleitoral. Inclusive, o primeiro guia da televisão foi com os artistas. Né? Eu não lembro se foram todos esses que foram contemplados com o pátio de eventos, mas qualquer coisa que for feita em relação a esses artistas é pouco, porque eles se arriscaram e muito, porque quando você se envolve e assume um lado político, né, tem o bônus e tem um ônus também. E além disso também eles fizeram excelentes shows. Aí a gente não precisa nem falar, porque os meninos são todos bons. Que apresentaram, são maravilhosos, todos já passaram por aqui, batalhadores, esforçados, a gente percebe, como o Mário falou, a emoção deles em estarem tocando no pátio de eventos. E a produção, o show do Clever Lemos foi o melhor daquela noite de Clever. Foi um show altamente produzido, a gente percebeu o cuidado, desde a roupa que ele entrou no show até... Cada detalhe que foi colocado, né, o pessoal depois que entrou lá das escolas estaduais, enfim, foi tudo muito bem planejado, muito bem pensado, assim como foi o show também de outros, como a gente já citou aqui. Exatamente. Teve Maria. Shows que são contestados. E a gente, desculpa, Maria, a gente fala mais uma vez como é importante o pátio. Você está falando aí, né? Os números, 80% de atrações de forró. Mas os artistas, eles querem se apresentar no pátio de eventos. Por mais que você esteja todo no São João do Caruaru, todo no Alto do Moura, mas quando você vai para o pátio do forró, é diferente. Né? A apoteose do forró, a apoteose da festa junina, que rivaliza aí, como disse Vitor, com o Parque do Povo. Né? Para dizer, olha, eu apresentei em Caruaru, tem no currículo um show em Caruaru, é diferente, principalmente ali no pátio Luiz Gonzaga, né? No pátio do forró. Então, assim, são números expressivos, são números que mexem com a economia, são números que são bastante valorizados pela prefeitura, são números que são bastante valorizados por todo mundo. Enfim, a gente, por exemplo, a gente recebeu lá em casa, só eu e Renata, a gente recebeu 3 fins de semana, gente que veio de Recife para cá, para curtir o São João. E esse pessoal, quando vem, eu até brinquei no primeiro dia que eles vieram, parecia que a gente ia vender bolo, que trouxeram tanto bolo lá para casa que eles danou, sério, era bolo com força. Iam para o centro bater pro perna, centro, aí mexe, veja como mexe. Vai na loja, aí toma café, aí almoça, aí vai para o Alto do Moura, aí come um churrasquinho, toma uma caipirinha e por aí vai. Aí chega em casa, toma banho de noite, vai pro pátio. Vai na Sulanca, vai na feira, compra roupa, mexe com a economia como um todo. O São João é diferente de Caruaru por causa disso. Então, assim, a gente... É um período do ano que... E quando acaba, até eu lembro que o nosso filho Raí já acabou. Esse meu filho se acha pouco, 30 dias, né? Fora o São João na roça. Mas mexe demais com a economia. E assim, é um sucesso total o São João de Caruaru. E a gente relembra que o São João é uma festa nossa, é uma festa do povo de Caruaru. Tá? Mas sem dúvida a prefeitura teve muito que comemorar. Um ponto aqui, Mário, que foi anunciado também. O público da Drilha, 50 mil pessoas. Vocês que estavam lá, era isso mesmo? Vitor, eu não sei se foi. Agora, veja, quem passou foi a polícia. Então, a gente tem que acreditar
né, que a polícia militar é que Rapaz, passa eu vi esses muita dados. gente, mas honestamente eu sou péssima nisso. Eu também não tenho... Esse também, eu só faço é um ponto... feito a atriz, como a atriz que diz não posso opinar. Eu não sou capaz de opinar, Sou Glória capaz de Pires. opinar. Eu Agora posso. que tinha muita gente, tinha. Eu acho que esse cuidado, sabe, Mário, ele é fundamental, porque eu não estou duvidando aqui da polícia, mas nós não sabemos qual foi o método utilizado. Né? Hoje isso está bem em discussão, né? Já se chegou, inclusive, a contestar dados da polícia, e quando se foi buscar informação, a pessoa que chegou a essa estimativa disse, não, a gente partiu do olhômetro. Não existe partir do olhômetro. Então, assim, tem que ter uma metodologia. Quando você faz, por exemplo, o cálculo de público dado pela Universidade de São Paulo, você tem um drone que faz uma imagem do alto e eles têm lá um aplicativo que vão pegando as pessoas e vão contando. Mas e que dividindo também é espaço. bastante contestado. Tem contestação, mas é uma metodologia científica. Você pode contestar a metodologia com outra metodologia. Mas olhômetro é que não pode ser, né? E aqui nem foi dito que era a polícia que tinha passado essa informação. Eu estou baseando na informação de Juliana, na reportagem dela. Que Juliana ontem ouviu a polícia militar lá e, de acordo com o texto dela, foi a polícia militar que passou para ela. Certamente foi. Que tem uns 50 mil pessoas. A polícia. Mas a polícia deveria dizer qual foi a base de dados. Tinha lá um drone, eles chegaram ao cálculo, como é que é feito o cálculo. Isso aqui acho que é fundamental. Mas sobre a Adrilha, já que você falou, né? E a Adrilha foi um sucesso também, sem ocorrências, né? E a prefeitura agiu rápido. A gente estava lá, porque, veja, o nosso unidade móvel ficou ali bem no centro da Avenida Agamenon Magalhães, e quando termina a Adrilha, já vem uma equipe da Locar para fazer toda a limpeza da Avenida Agamenon Magalhães. Eles tiveram todo esse cuidado para depois evitar, a Adrilha deixou tudo sujo e não teve cuidado e tal. E ficou a dúvida qual vai ser o formato da Adrilha no ano que vem. Se vai abrir para a empresa privada, se vai seguir com esse modelo público, enfim. Já tem uma especulação que Bel do chiclete com banana vai ser a atração da Adrilha no ano que vem, que eu acho que são públicos diferentes, tá? O público de Calda Leite é um, o público de Bel é outro. Eu acho que são situações diferentes, né? E a Cláudia Leite ela leva um público muito mais que vai para se divertir mesmo. E eu acho que tem que ter uma atração LGBTQIAPN+, como a Cláudia Leite. E aí esse pessoal movimenta bastante, o pessoal né? foi mesmo, em massa, né? E a Cláudia Leite já se apresentou 2 anos antes aqui no São João de Caruaru. Em um ano, a apresentação dela foi... Curtinha, acho 40 minutos, porque ela foi a última. E foi comprometido no outro, se eu não me engano, foi um dia de muita chuva. Se eu não me engano, tá? Não tenho certeza. E ela estava devendo essa apresentação aqui em Caruaru e ela tinha essa Teve história. dificuldade para aterrissar, o avião veio, arremeteu, mesmo, foi uma Mário, confusão isso mesmo. danada. Foi um dia de muita chuva aqui em Caruaru. E aí ela fez o show do jeito que ela também. queria, né? E assim, a Adrilha, ela veio, ela, na minha opinião, eu até discordei aqui outro dia, que a gente lá atrás, a Adrilha saiu por causa de segurança. Não foi só isso. Saiu porque teve vontade política de tirar a Adrilha quem estava no poder. A gente tem que parar de ter pudor de falar as coisas. O prefeito era Zé Queiroz, a Adrilha era a cara de Tony Gel, ele chegou e quis tirar. Acabou-se. Rodrigo Pinheiro quis voltar agora a Adrilha para dar uma movimentação mais nostálgica. Mas acabou com o Jardim de Zé Queiroz. E aí mexe no Jardim de Zé Queiroz ficou bastante magoado. E não botou balão na ponte Irmã Jerônimo. E por aí vai. Enfim, são coisas da política que vão acontecendo e a gente vai acompanhando. Mas, sem dúvida, a Adrilha foi um sucesso, veio para ficar. E a nossa cobertura foi um sucesso. Com certeza, o ano que vem, vai todo mundo estar cobrindo também. A Raquel criou a Via Parque e a Avenida Agamenon Magalhães deixou de ser fechada, que era um marco aos domingos do governo Zé Queiroz. Agora, diga-se de passagem, essa é uma das coisas pequenas da política, né? Se é uma coisa boa, né? Se pertence à cidade, porque foi iniciativa do outro, é pequeno demais, sinceramente. Mas a política é assim mesmo. O anel viário nunca foi concluído. Não há nada que não exista que não possa ser transformado. Acho que os gestores poderiam ser um pouquinho mais altruístas. Mas é a nova política. Eu nunca esqueço do meu amigo Ricardo Perrier. A gente estava numa entrevista, o prefeito era Zé Queiroz. E a discussão... Eu ia falar aqui do União Brasil e do foi PP, mesmo. Acabei não falando. Mas amanhã a gente fala, porque não dá tempo, porque o contexto é grande. Amanhã a gente fala. Eu nunca mais me esqueço que a discussão era que Zé Queiroz tinha implantado o orçamento participativo em Caruaru. Né? Tinha até a Secretaria do Orçamento Participativo. E a pergunta de Ricardo Perrier, não lembro qual foi o contexto, eu sei que estávamos eu e Perrier. Acho que foi... Eu encontrei ele no café, no lançamento lá do negócio dos vereadores, né, daquela união. Eu até brinquei, o Finado Perrier, ele disse, Finado tá me matando, bicho. Que fazia tempo que eu não tinha um abraço para Ricardo Perrier, uma figura que eu gosto bastante. Maravilhoso. E aí, eu acho que era aquelas entrevistas de pré-candidatos.
E aí foi perguntado a Zé Queiroz, na época que era ele ia para a reeleição, se no orçamento participativo pedisse a continuidade do anel viário. E sabe qual foi a resposta do Zé Queiroz? Não faço. Mas sem pudor nenhum. E não fez. Aí o ano passado que ele estava com o Toninho e disse que ia concluir o anel viário. Então, assim, são coisas da política. A política é dinâmica, minha gente. A política é dinâmica. O mundo gira, o mundo é uma bola e a política nem se fala. Só que a gente está aqui para relembrar as histórias. Isso. E uma coisa Esse país tem memória. E uma coisa que chamou a atenção ontem, durante eu ia acabar esquecendo, ainda bem que a Renata lembrou, né, Renata lembrou de falar sobre o São João. Foi a fala do Anderson Luiz. O prefeito foi falar, olha, a gente recebeu aqui vários políticos, ele está com o Fernando Monteiro agora debaixo do braço, né, debaixo da asa, para onde vai levar o Fernando Monteiro, que vai ser o candidato dele a deputado federal ano que vem. Aí ele disse, olha, mas teve aqui fulano, teve aqui deputados, e aqui nós recebemos 3 ministros, que foi a Margarete Menezes, que é da Cultura, o das Comunicações, que eu não lembro, sinceramente não lembro o nome, e o dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa. E aí Anderson Luiz se levantou. E aí disse, prefeito, só queria lembrar que a gente também recebeu um ministro que se escondeu do povo, teve ali, se escondendo do povo, ironizou. E aí foi uma gargalhada geral, que era ele ironizando o Volney, que tem uma imagem de Volney que eu também não concordo da maneira que foi colocado, que é Volney andando como se ninguém conhecesse ele. Veja, o próprio Volney publicou imagem no Instagram dele, ele na estação ferroviária, sendo cumprimentado por várias pessoas. Né? É lógico que Volney nunca foi uma das figuras mais simpáticas de Caruaru. Todo mundo sabe a dificuldade que ele tem de falar com gente. A gente encontrou o Volney, por exemplo, na Mansão Forró, e a gente não conseguiu conversar muito com ele, porque ele é muito tímido e tal, mas no WhatsApp ele sempre responde. Inclusive agora no Ministério. Ele demora, mas responde. Mas a imagem que algumas pessoas colocaram, Volney andando como se fosse ninguém na multidão indo embora. Ele estava indo embora com a esposa dele para casa, e aí pegaram essa imagem e usaram como se ele estivesse passando e ninguém estivesse reconhecendo o Volney. Mas a fala de Anderson repercutiu bastante, inclusive eu publiquei no meu blog, e muita gente falando. Renata, estourou tudo aqui, né? Daqui a pouco vai reclamar. E só para Mas a conversa tá boa. E outra questão chamou a atenção também o etarismo em cima de Zé Queiroz. A gente falou muito de Zé Queiroz aqui. Zé Queiroz postou um vídeo, inclusive, com a trilha de Rock Balboa. Minha gente, olhe. Amanhã a gente fala sobre isso. O povo não tem limites em comentários e redes sociais. Amanhã a gente fala sobre isso, que eu até separei um print, a gente bota amanhã. Combinado. Obrigada. Tchau. Obrigado, Mário. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.